Estamos ao vivo, terça-feira. Vamos tomar um cafezinho. Hoje a live tinha sido adiada com a Michelle, lá do ITEC, uma engenheira que eu amo de paixão. Vamos ver, ela já entrou aqui. Hoje vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui na torcida. Ah, conseguimos! Pensa quando você tá... Hoje o Instagram não bugou a gente. Gente, mas você sabe que falaram que foi Mercúrio retrógrado. Muita, Acredito. muita gente reclamando do Instagram semana passada e baixando e tirando o vídeo e tudo, porque se a gente só descobre na hora mesmo. Não tem. E a gente tentou de um tudo, né? Foi, não. E assim, ontem eu tava vendo um vídeo de um influenciador que eu curto muito, que ele fala sobre posicionamento e tal. E ele falou assim, gente, não apaguem, pode ser o Instagram bugado, não apaguem os vídeos. O som tá bom, Pri, senão eu coloco o Tá fone. maravilhoso, Então tá ótimo. maravilhoso. Ó, já tô aqui Michele, também, ó, com meu cafezinho. ó, aqui de gato. Saúde. Michele, terça-feira, estamos aí às beiras do Congresso Brasileiro de Guarda-Corpos, aqui na corrida. Eu sei que você vai vir para cá, né? Vai matar a saudade da sua filhota também, a gente já Tá. sabe, Tem. né? Mas assim, eu te conheço há muito tempo, né? Desde o tempo que a gente tinha lá 3 partes de norma, né? Verdade. Então, assim, e para mim sempre foi, eu sempre resumi, né, a norma para os meus clientes e tudo, e a terceira parte sempre foi aquela tristeza. Eu digo, ó, existe lá, mas isso daí a gente não precisa saber agora, né? É, diz uma coisa para mim, quando a gente fala em ensaio, né, principalmente ensaio de esquadria, que eu falo em estanqueidade, permeabilidade, resistência ao vento, vou colocar na câmara, eu já acompanhei ensaio. O que que é esse ensaio? O que que esse ensaio vai me dizer? E o que que eu posso garantir por esse ensaio? Então vamos lá. Eu falo que assim, o ensaio é um método que vai comprovar aquilo que foi projetado, né? Eu já trabalho há quase 30 anos com ensaios de esquadrias, e eu sempre ouço assim, mas a gente já fez o cálculo, não precisa fazer ensaio, já está calculado. E o que eu digo é o seguinte, tem duas coisas. Primeiro que o cálculo, quando a gente faz o cálculo estrutural, a gente está considerando tudo na melhor condição. O alumínio com a liga perfeita que você pediu, a montagem, a fixação. E o que a gente observa no ensaio é que essa interferência de mão de obra, do material que o fornecedor te entregou, pode influenciar no resultado. Principalmente quando a gente fala de fachada cortina, que você depende muito mais da instalação. E mesmo no entrevãos, nas janelas, nas portas de correr, a mão de amigo, se não estiver bem encaixada, vai dar uma deformação muito maior. E o principal ponto é a água. Porque eu falo que a água encontra caminhos para percorrer que você não consegue, nem sempre consegue prever em projeto. Né? Sim. Às vezes ela encontra caminhos ali para percorrer na esquadria que em projeto você não consegue visualizar. Então, com esses ensaios na Câmara, que simulam a condição real da ação climática, né, de vento e chuva, o fabricante consegue avaliar como que está o desempenho da esquadria, ele consegue melhorar o desempenho, porque muitas vezes é questão de ajuste, uma regulagem de roldana, Escovinha. ou uma troca de escova, uma guarnição de borracha. Acontece muito, por exemplo, guarnição de borracha que faltou aquele 1 milímetro. E na montagem, a pessoa que está montando fala, isso daqui não vai interferir. E Sim. interfere, porque a água encontra o caminho para percorrer. Então eu falo que é o local, o laboratório, o ensaio é o local onde o fabricante pode melhorar
o desempenho do seu produto, né? E fazer novos testes, mudar componentes para ver como que o desempenho dessa esquadria vai proceder. Eu costumo dizer, são duas coisas aí, né? A gente tem uma piadinha básica, né? Quando fala do cliente, quando ele reclama que entrou água, né? Mas pelo preço que você pagou, essa esquadria queria o quê, né? Whisky, O né? uísque, Whisky, um uísque 12 anos aí. só tá entrando água. E tem uma outra coisa, quando você falou dessa borrachinha, eu lembrei uma vez que eu peguei, exatamente, eles estavam cortando um pouquinho menos, e eu falei assim: o que que você acha quando a gente fala de calça aqui no sul, né? A gente fala assim de calça de caçarrã. Sabe quando Uhum. você corta a barra demais e a calça vai subindo e você fica com aquela calça e a botina aparecendo? É mais ou menos isso, não vai ficar bom, não tem milagre, né? É uma coisa assim, alguma coisa vai passar por ali, aquela borracha ela não foi projetada para ir até o final. Ok, desenhei, escrevi, projetei a minha esquadria, levei para você. Como funciona esse dia a dia? Eu tenho que marcar aí no ITEC, eu preciso levar gente, eu não preciso levar gente, eu entrego e não posso ver, né? Igual aquela coisa assim, levei meu filho para fazer cirurgia, entreguei Entreguei e só vou ele, buscar. e daí fico assim, só vou buscar igual o cachorro que foi castrar, e daí vem aquele cachorro tudo meio assim, né? Todo mundo já passou por isso. Como é que é esse dia a dia? Preparo a esquadria, faço uma cópia, o que que eu faço? Então é assim, primeira coisa é fazer o contato aqui com a gente e formalizar, né? O que quer ensaiar por e-mail, que é uma forma que a gente tem rastreabilidade, né? Hoje em dia, eu falo, com o WhatsApp, os mecanismos de mensagem instantânea, as pessoas estão mais ansiosas. Só que eu falo que assim, o problema das tratativas no WhatsApp é a rastreabilidade. Se você tem algum problema no celular, mas tem backup. Eu já tive backup e não recuperei nada. Sim. Então eu falo, olha, manda por e-mail, até porque se eu não estou aqui, se acontece qualquer coisa, eu não estou aqui, outra pessoa vai acessar e vai ter todo o histórico. Então faz o pedido, precisa informar qual é a tipologia que quer ensaiar, porque a gente fala muito dos ensaios de câmara, que esses são os mesmos para toda a esquadria, mas a gente também tem os ensaios de manuseio, que são muito importantes, que são os ensaios que vão simular a condição real de uso da esquadria, a abertura e o fechamento, as pessoas se apoiando nas folhas. E esse ensaio de manuseio pode mudar conforme a tipologia. Então, vai dizer qual é a tipologia, qual é a dimensão, a gente vai mandar os detalhes, né? E aí, como que funciona? Deu de acordo da proposta, tá tudo certo? Vai entregar as esquadrias aqui no laboratório. Nós vamos fazer um preparo do vão como se fosse na obra. Então, Tá. como que a sua esquadria é instalada? Ela é chumbada na alvenaria. A gente vai chumbar direto na alvenaria. Ela é instalada no contramarco ou no vão acabado. Nós preparamos o contramarco ou o vão acabado, mas nós não instalamos a esquadria. Por quê? Hum, Porque a instalação é um passo importante também para o desempenho da do esquadria. meu processo. Exatamente. Então, o cliente vem e faz a instalação dela e a gente vai marcar o ensaio. O ensaio é aberto para acompanhamento. Na verdade, é algo que a gente sempre prezou. E às vezes o cliente fala, eu preciso de acompanhar. Eu falo, olha, obrigatório não é, mas eu recomendo. Sim. Por dois motivos. Primeiro, que por mais que a gente escreva detalhe no relatório o que aconteceu, nada como você vê ali, né? Tem um borbulho. Transbordou a água. Você Eu tô consegue aprendendo. visualizar. E segundo, que você tem a possibilidade de usar aquelas horas ali no laboratório para tentar melhorar o desempenho. Que às vezes é isso, você vai fazer um ajuste numa roldana, vai trocar uma escova, né? A gente às vezes, o cliente, o fabricante, vou comprar essa escova aqui que tá mais barata. Estão me oferecendo uma escovinha que tem Sim. um preço melhor, tem as mesmas dimensões. Mas às vezes a escova não tem um bom desempenho. No primeiro uso dela, ela já fica ali toda apertadinha e deixa de ter a vedação necessária. Então, os ensaios são abertos para acompanhamento, né, Posso os ver. ensaios de câmara, e a gente sempre convida, recomenda, venha acompanhar. Os ensaios de manuseio, como eles são mecânicos, e não tem nada que o cliente possa fazer ali para melhorar o desempenho, né? Porque é aplicação de esforços, e aí atende ou não atende. Aí esse
não são agendados, mas quando o cliente quer, às vezes tem um problema específico, a gente também marca, não tem problema nenhum. Tá. Ok. Levei, coloquei aí. Você vai fazer esse ensaio. Quando você fala só uma coisinha, que a gente fala muito ensaio de estanqueidade em câmara. Quando você fala ensaio de abertura, fechamento e tal. Eu lembro que tinha uma coisa que a gente discutia muito da norma, que era aquele negócio, se a pessoa cair lá e se segurar nesse trinco e alguma coisa nesse sentido. Que ensaio é esse, Michele? Então vamos lá. A gente tem, na parte de manuseio, tem primeiro a abertura e fechamento. São feitos 10 mil ciclos, que foi um cálculo que a gente fez na comissão de estudos, que é Uhum, a vida útil da esquadria ali, né? Considerando que você vai abrir e fechar pelo menos uma vez ao dia, etc. tá. Depois tem os ensaios que a gente chama de esforços, e aí vai variar de acordo com a tipologia. O que esse ensaio quer simular? Imagina uma pessoa que vai limpar uma folha de correio. Né? Todo mundo, toda mulher pelo menos, né? Não deveria ser só a mulher, mas toda mulher já foi limpar uma Nós folha de sabemos. correio. E a gente vai fazer o quê? A gente vai se apoiar na folha para limpar do lado externo. A folha, ela tem que ter resistência suficiente para suportar essa carga. Ou imagina uma porta de giro, que a gente também tem ensaios para porta de giro de alumínio e de aço. Imagina que você está passando próximo à porta, escorregou e bateu na porta. A porta tem que resistir a esse impacto. Então a gente tenta fazer as simulações do que pode acontecer ali no dia a dia. Na folha maxillar tem um ensaio de flexão, que vai puxar, de resistência ao arrancamento, que puxa a folha, como se fosse um esforço um pouco maior quando você vai fechar. Tudo, mas isso visando o uso normal da esquadria, né? É o que a gente sempre fala, mau uso não tem como a norma E também prever, não tem garantia. não tem garantia, né? É a mesma coisa que a gente fala muito na comissão de guarda-corpos, né? Que a gente fala da altura de 1,10 m. Ah, mas se a pessoa colocar uma cadeira, aí a gente não tem. A gente, enquanto comissão de estudo, enquanto está desenvolvendo a norma, a gente tem que pensar no desempenho do produto durante o seu uso normal. Uhum. Né? Durante o uso normal. No guarda-corpo você pode ter uma aglomeração de pessoas, mas o mau uso nenhuma norma vai prever, né? Não tem Não. como. Até porque é a exceção da exceção, né? Eu acho isso muito legal, porque assim, eu já mandei esquadria minha para fazer ciclo e tudo, e ela fica lá abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, e contando, né? É uma coisa muito interessante e realmente dá problema. Em alguns casos dá problema. Ó, o ensaio de ciclo parece que não, mas a gente acaba avaliando também as roldanas, por exemplo. Sim. Porque às vezes tem algum desgaste ou ela não está com um bom desempenho, isso faz com que a folha depois fique mais pesada para você abrir e fechar. E a norma também limita, até por uma questão de acessibilidade, né? Para que as pessoas não precisem colocar uma força absurda para abrir ou fechar uma folha, então a norma limita a força. E acontece em alguns casos de, com o decorrer dos 10 mil ciclos, essa força aumentar e você não ia ultrapassar, né, o limite que a norma prevê. Exatamente. Eu acho isso muito legal, porque assim, uma das coisas que eu explico, né, sobre a vida útil, que eu venho com aquela historinha de, então o carro, quando você casa com o mecânico, que tudo mais, é exatamente o custo de trocar essa roldana, né, que é normalmente na porta de correr é a primeira coisa que te dá o problema. O custo dessa roldana em relação ao custo da esquadria, né? Então vale a pena ou não vale a pena essa troca e tudo mais. Ok, mandei. Você vai me dar esse documento que eu falo assim, Pri, eu vou escrever tudo no relatório e beleza. Esse relatório aí, né? Quando a gente fala em relatório, a gente lembra muito da faculdade. Se relatório está dentro das normas da ABNT, né? Então, assim, tá lá com a margenzinha. O que que tem nesse relatório, Michele? Então vamos lá. Os laboratórios de ensaio, o que eles vão entregar para o cliente quando a gente está falando do relatório? Nós vamos entregar a informação de qual foi o método utilizado, então qual foi a norma, qual foi o item, qual foi o resultado, né? Quais foram as pressões e quais foram os resultados, e quais são os requisitos da norma.
Tá. Aí muitas vezes o cliente fala assim: ah, mas não está escrito aqui se aprova ou reprova, se atende ou não atende. E os Ah, laboratórios realmente não vão colocar essa informação, porque, principalmente para as esquadrias, a gente trabalha com uma norma de desempenho. sim. Uma esquadria que pode atender por um prédio de, por exemplo, de 5 pavimentos, ela não necessariamente vai atender para um prédio de 20 pavimentos. Uhum. Então, cabe a quem vai receber esse relatório Ver se serve. avaliar e dizer, olha, isso pode ser utilizado nessa obra ou essa esquadria não é adequada para essa obra. Porque a gente está falando de condições climáticas que é muito diferente no nosso país, né? A gente tem aí no sul, eu sei que esse final de semana passou aí uma ventania, por exemplo. Passou um vento sul, que a gente chama que, pelo amor de Então, Deus. para quem não é daí, a gente fica desesperado, que a minha filha estava desesperada. Ela falou, mãe, está chegando um Ela ciclone aqui. acostuma, ela acostuma. Ontem à tardinha já deu outro aqui. Então, para quem não conhece, a gente fica desesperado. E é um tipo de ocorrência que, por exemplo, a gente não vai ter no Nordeste. Nunca. O Nordeste, nós temos uma velocidade de vento contínua. Por isso, até que os parques eólicos nossos estão lá no Nordeste, mas com uma baixa velocidade. Então, o uso da esquadria vai depender de qual a região do país, qual estado, para onde eu quero vender, onde eu vou instalar. Qual é o prédio? São prédios, habitação de 5 pavimentos. Você tem uma necessidade. Agora, se a gente falar de um prédio, por exemplo, em Balneário Camboriú, de 80 pavimentos, Você viu a maquete? Você gente, não, você viu a não maquete? vi Quatro ainda. andares. Você precisa subir 4 andares para chegar no topo da maquete. Misericórdia, não vi, eu só vi a reportagem, que é o projeto, acho que, do maior prédio do mundo, né? Assim, a gente esteve lá conversando, porque eles são nossos patrocinadores, né? Então, assim, é o maior prédio residencial do mundo. É isso aí. Aí você acha que a esquadria que vai ser utilizada num prédio desse é a mesma esquadria que a gente vai usar num prédio de 5 pavimentos? Não, Não. não tem como. Então, as condições são muito específicas. Por isso que o laboratório não vai dizer atende ou não atende. Sim, Né? Vai caber a um profissional avaliar. Nós damos todas as informações para que um profissional capacitado possa ir lá, ler e entender se aquilo é adequado para a obra ou não. E tá. é importante aproveitar aqui a nossa conversa, porque assim, a gente recebe muito pedido de certificação. Eu quero a certificação da esquadria. Laboratório não faz certificação. O que a gente faz é o ensaio, que entrega um relatório de ensaio. Ah, Certificação é um processo muito maior, né? Onde você vai ter auditoria em fábrica, vão avaliar como é que você recebe o seu material, como é que você controla, e uma pequena parte do processo é o ensaio. Então, laboratórios sempre vão entregar relatório. quando eu falo em certificação, né? Porque assim, voltamos. Eu te fiz e aquela coisa. Quando a gente vai fazer exame, a gente, pessoa, né? Ah, vou fazer exame. Normalmente a gente já não faz exame na segunda-feira. Porque sabe que o sangue já vai sair meio sujo ali do final de semana e tudo, então a gente já faz pela quinta-feira, que já tá comendo direitinho e tudo. E a gente sabe que é assim também com o pessoal que manda essa esquadria aí pro ensaio. É uma esquadria toda bonitinha, não é a esquadria de ressaca. A certificação, então, ela entraria exatamente para pegar o teu processo. Essa seria a diferença. Isso, porque na certificação, o que acontece? Os OCPs, né, que a gente chama, os Sim. organismos de terceira parte, eles vão fazer a amostragem. Então, eles vão na fábrica e vão pegar de um lote de esquadria lá, escolher aleatoriamente e manda para o laboratório. Então, essa é uma das diferenças, né? Muitas vezes a certificação também tem coleta na obra ou coleta no mercado, quando a esquadria vai para revenda. E Uhum. quando o ensaio não é de certificação, a gente atende também ensaios de certificação. Qual que é a minha recomendação sempre para as construtoras, para os consultores? Observe o projeto, porque no relatório vai anexo o projeto da esquadria. Quando termina o ensaio, a gente faz aqui a verificação da esquadria com o projeto. Porque Sim. se o cliente mudou alguma coisa, ele aplicou silicone, Você anota. ele fez.
nós anotamos. Então, você tem material para fazer ali uma vistoria por amostragem, né, na obra, para ver se ele está fazendo isso nas esquadrias que foram entregues na obra. E se não tiver, ele pode cobrar do fabricante que ele entregue exatamente aquilo que ele ensaiou. Ficar de olho em espessura de vidro, né? Porque também pode ser feito um ensaio com uma espessura e você entregue outra. Sim, nossa, é muito engraçado, né? Assim, a gente tem um caso na família que é geral essa questão. É um prédio e daí você bate lá nos vidros e você, só na batidinha no vidro, na sacada, você sabe as diferenças. É bem. Até acho que eu Né? vou buscar esse vídeo aí, que eu acho que é uma coisa assim, para ver se o pessoal consegue perceber. Ok, recebi. Fiz o ensaio, você me mandou o relatório, né? Como é que eu sei que isso é verdadeiro ou não é? Vamos lá. Quando alguém suspeitar que esse relatório pode Sim, estar adulterado, que acontece, tá? Em quase 30 anos eu já vi, e mais de uma vez. Você deve entrar em contato com o laboratório. tá. Então, entre em contato com o laboratório, porque você vai passar o número do relatório, vai mandar esse relatório para o laboratório, e o laboratório pode te confirmar se aquele relatório é verídico, né? Se está Ou foi ok, adulterado. ou se foi adulterado. Exatamente. A gente, enquanto laboratório, a gente coloca nos relatórios assim, só pode publicar o relatório na íntegra, porque acontece muitas vezes Fazer um recortezinho. dele pegar só um recorte. Então, cuidado com os recortes, né? Sempre Sim. peça para o fabricante, para o fornecedor, para o sistemista te entregar o relatório completo, porque às vezes a Uhum. esquadria teve um bom desempenho em um ensaio e não atendeu em outro, e ela precisa atender todos os requisitos da norma, né, para ser considerada de acordo, para a gente falar que ela atende Sim, a bom desempenho. 10.821. Então é isso, contate o laboratório. Todos os laboratórios vão te dar retorno. Nós não podemos assim, você não vai poder me ligar e falar assim: ah, Michele, o fabricante X fez ensaio com você? Você tem um Ah, resultado? Michele! Porque acontece, a gente recebe Não, eu não pedidos fiz um também. vídeo disso perguntando, né, Michele? Não E, acontece. e nós não podemos, porque assim, os ensaios são confidenciais, né? Ele é de propriedade do contratante. Sim. Então, quando a gente vende, né, ali um ensaio na proposta comercial, o contratante vai colocar para qual e-mail ou qual é a pessoa responsável. Eu só posso encaminhar para aquele endereço. Ah, mas eu sou fornecedor da guarda. Vai ter que pedir para o contratante. O contratante é quem vai te fornecer. Às vezes a gente recebe consulta de construtora. Ah, o fabricante X falou que tem um ensaio, você pode me mandar? Falo, não posso. Não posso. Você pode pedir para o fabricante o relatório, você pode me mandar esse relatório, eu posso te confirmar se ele não está adulterado, se está tudo ok. Mas eu não posso fornecer material de ninguém pela questão de confidencialidade. Inclusive, todos da equipe assinam termos de confidencialidade, né? Que a gente não Então eu não pode. posso mais fazer videozinho, Michele, essa esquadrinha passou no ensaio. Não, eu vou poder te dar a minha opinião técnica na parte de projeto, falar o que eu Tá. acho. Se a abertura da Maxinar está ok, se ela está Aham. abrindo mais do que a norma permite, né? Inclusive, ó, a norma 7199, que é a norma de vidro na construção civil, está em consulta pública. Uma emenda que vem com alterações aí importantes, eu acho, de uma grande evolução para o setor também. Está disponível para quem quiser consultar lá no site da BNT, na parte de consulta pública. Então, a gente consegue avaliar isso, os requisitos de projeto. Aí a gente pode dar opinião técnica. Agora, resultado. Tá. Michele, beleza. Fiz a minha esquadria, mandei para aí. Veio tudo vermelho. Não fui uma boa aluna. É, tipo assim, a minha esquadria não serve nem para 5 andares. Ela parou e eu preciso vender, e eu preciso arrumar, e assim, você vai quebrar a minha empresa, porque agora o que que eu faço? Porque todo mundo faz assim. Aquelas coisas que a gente sabe que você deve ouvir bastante por aí. O que que eu faço quando
Eu sei que é errado, mas não passou, não atendeu. O que eu Olha, faço? você falou isso, eu vou contar rapidamente. Faz pouco Quero saber. tempo eu tive um problema, uma questão assim, mas com envidraçamento de sacada, Tá. que foi enviado, o resultado não foi satisfatório, e o cara falou exatamente isso, que eu acabei com a empresa dele. Falei, mas eu não fiz nada. Falei, não, eu só fiz o ensaio. E aí eu falo o seguinte, você falou de exame. Quando a gente faz um exame de colesterol, a gente vai no laboratório, e o exame deu alterado, eu vou lá brigar no laboratório, falar, laboratório, meu exame de colesterol está muito alto. O que eu vou fazer com esse colesterol? O laboratório, ele só evidencia aquilo que está acontecendo. E eu falo para os fabricantes, eu falo isso há muitos anos e eu não canso de repetir. Se tem um lugar onde as coisas podem dar errada, é no laboratório. Porque Uhum. ali você tem a chance. Eu sei o quanto é frustrante quando o cliente vem ensaiar pela primeira vez. Isso acontece inúmeras vezes, achando que a esquadria dele vai ter um desempenho maravilhoso e o desempenho não é satisfatório. Eu sei que isso frustra, mas serve para o crescimento. Então tá bom, agora você sabe o que aconteceu. A esquadria reprovou por quê? Ah, transbordou água no trilho. Então, pera lá, ou a altura do seu trilho não está de acordo, ou você não está com a drenagem adequada. Uhum. Ah, foi no ensaio de deformação, ela está deformando muito mais do que a norma permite. Então, ou você tem algum problema de montagem, ou você não está usando o perfil adequado, né, para aquela condição de pressão. Então, o fabricante tem a possibilidade de melhorar, e isso acontece bastante também, de fazer uma revisão geral ali na esquadrilha e enviar novamente para ensaio. Também a gente ouve assim, mas se reprovar, eu tenho que pagar? Sério? Aí eu falo, é a mesma coisa. Se eu vou fazer exames e eu tenho que pagar para fazer esse exame, se o resultado vier ruim, o laboratório não vai me cobrar da mesma forma. Eu falo, então, é a prestação do serviço, né? Mas é um lugar para errar. O que acontece é que nós aqui no Brasil, a gente tem a cultura, e isso acontece corriqueiramente aqui, de só ir buscar o ensaio quando o agente financeiro bloqueou a medição. Quer dizer, já Sim. está tudo instalado, a obra está quase pronta, E a Caixa Econômica não está pagando porque não, e não não tem. paga mesmo. O pessoal acha que não paga. Todo mês aqui a gente, para ser gentil, eu vou falar todo mês. A gente atende alguém desesperado porque está com a medição bloqueada. Ok, aí ele vai mandar a esquadria para ensaiar. Não atende a norma, o que ele vai fazer? Você já está tudo instalado. Então, eu vou bater nessa tecla, que eu sou otimista. Eu acho que a gente, acho não, tenho certeza que a gente já desenvolveu muito na construção civil com a 15.575, que é a norma de desempenho das edificações. Sim. Mas eu ainda espero o dia que toda a esquadria vai ser ensaiada antes de ser entregue, antes de ser instalada na obra. Sou otimista, sou Eu brasileira. tô vendo, eu tô vendo. Porque José, esse é o melhor, e isso vale para qualquer outro material, né? eu vou te perguntar uma coisa, assim, você sabe que eu venho, né, de empresas alemãs e sempre trouxe esse contrapeso. No dia que eu fiz a live aqui com o Robson, a gente relembrou, né, dos tempos que ele vendia a R$ 200 e eu vendia a 20 mil, mesmo vão e tudo, e eles olhavam para mim com aquela cara assim, mas como é que você vende? Eu digo assim, pois é, por isso que eu trabalho com vendas e vocês trabalham com volumes, ok. O que que acontece, tá? E o porquê que eu vou entrar nisso? Lá na Alemanha é muito comum todo mundo, e isso está começando a vir para o Brasil, todas as empresas terem o seu laboratório dentro da empresa. Então, assim, tinha dias que eu ia visitar, que eu estava na Alemanha, eu podia entrar no laboratório. Tinha dias que eles fechavam, colocavam um pano lá no laboratório e não podia, cliente, funcionário, ninguém podia entrar lá porque eles estavam fazendo desenvolvimento de produto e tudo mais. Mas sempre vinha um IFT, sempre vinha um certificado de fora. O que que eu tenho visto, né? E daí, assim, eu vou sair um pouquinho de esquadria, vou entrar mais em guarda-corpo, né? Até
por estar chegando o Congresso aí e tudo mais, e a gente sempre tenta manter esse relacionamento. O ITEC é nosso parceirão, sempre foi, é a primeira entidade que a gente sempre chama, porque não existe guarda-corpo que salva a vida sem certificação, né, Tá. sem a validação que ele realmente salva vidas. Mas a gente está começando a ver muito ensaios em fábrica, coisas que a gente não via. A gente via, assim, de um grande, né? O pessoal da Abraesp, todas as empresas sempre tiveram, porque elas tinham um volume, elas precisavam desenvolver o produto e tinham toda a questão de custo. Mas eu queria que deixasse claro qual é a diferença de eu ensaiar, né? E daí eu pegar uma norma, ensaiar dentro da minha empresa e eu mandar para o ITEC ou mandar para um outro laboratório. Não é assim. Depende muito do volume de tipologias que um fabricante tem. Então, quando você pega empresas que fabricam diversas tipologias, tem diversas linhas, acaba sendo menos oneroso montar o laboratório lá dentro. Para quê? Para fazer exatamente o que você viu lá, desenvolver. Porque aí ele consegue, troca rodando, troca guarnição, faz isso, faz aquilo e consegue desenvolver. Mas quando ele chega no produto final, fala, não, esse é o que tem o melhor desempenho, pelo menos no Brasil, ainda é necessário levar Fora também. essa amostra ao laboratório, né, oficial, um terceiro, para que seja comprovado que aquela esquadria atende os requisitos da norma. Isso, Uhum. eu acho que assim, é questão cultural, né? É muito mais comum também na Europa, até porque lá toda a esquadria é certificada, tem lá o selo, né, da Sim, CE. os seus limites, Então, sim. obriga que o fabricante, que os sistemistas desenvolvam internamente, porque senão fica muito oneroso. Quando não tem uma quantidade você tem um custo alto, né? Não é só montar o laboratório, né? A gente já deu algumas assessorias para alguns fabricantes que não é só você comprar a câmara, os equipamentos, você tem que manter isso, os equipamentos têm que ser calibrados, porque ele pode perder a sua resolução, né? Então você tem que manter tudo isso calibrado, funcionando. Então tem um custo muito alto. Mas Uhum. o laboratório também pode oferecer assim esse serviço. O fabricante pode falar com os laboratórios, com o ITEC, com qualquer outro, falar, olha, eu vou desenvolver. Eu já tive casos aqui de fabricante que falou, eu não quero nem o relatório. Ele falou, eu quero Uhum. colocar aí a câmara por um dia para fazer meu desenvolvimento. E tudo bem, a gente também consegue auxiliar, mas está relacionado assim com questão cultural e principalmente de custo, né? De viabilizar isso dentro das dimensões de empresa que a gente tem, a pequena, a média, a grande empresa, né? Tem o Jean colocou aqui, ó, funciona para desenvolvimento de produto, a câmara, né? Então ele está falando da câmara lá na empresa, mas depois precisa ter o relatório de ensaio por empresa certificada. Precisa, até para dar idoneidade Até para o para teu liberar o dinheiro da produto Caixa Econômica. e para dar idoneidade para aquele relatório, né? Porque, infelizmente, também por uma questão cultural, aquilo que é feito dentro de um laboratório do fabricante, isso não é só para a esquadrilha, isso é para qualquer material. Dificilmente o mercado aceita como verídico. Ele quer que um Sim. terceiro, alguém que não tem relação nem com um lado nem com o outro, faça o ensaio e apresente o resultado, né? Essa é uma forma eu acho até de garantia para todos, a garantia para o fabricante, a garantia para a construtora, para o incorporador, todo mundo fica resguardado com esse relatório de um terceiro. Tá. Michele, a gente está chegando no final. Mas eu recebi, né? Como a gente acabou atrasando, eu tenho aqui a listinha do que a gente ia falar hoje, né? Com as minhas anotações, porque eu sempre aprendo. Eu amo conversar com a Michelle, porque eu sempre aprendo. Mas eu estava conversando com uma construtora, nós teremos várias construtoras lá no dia 26, e ela me perguntou assim: Priscila, uma coisa que eu queria saber, e eu vou te dizer assim, eu achei que sim, mas depois eu achei que não, então assim, eu vou te perguntar. Eu sou uma construtora, eu contrato, né? Nesse caso, é uma construtora que contrata um consultor.
Esse consultor vai lá, coloca isso, coloca aquilo, mas também vem um monte de fabricante de esquadria me jogar aqui orçamentos e tudo mais. Eu queria saber se eu posso contratar o laboratório, né? Chegar, ele me falou assim: qual seria a situação? Eu gostaria de receber as esquadrias dos fornecedores aqui para o tamanho que eu vou precisar e mandar para o laboratório e eu contratar o laboratório enquanto consultora para ver o desempenho e eu tomar essa decisão, não pelo preço, mas pelo desempenho. Eu posso fazer isso? Eu posso, enquanto consultora, porque a gente fala muito do fabricante, mostrar o laudo do ensaio, o relatório e tal, mas eu, cliente, e eu sim, eu acredito que sim, porque eu já passei por isso quando eu trabalhava lá com os acessórios, né? Mas como é que funcionaria isso? Então, assim, a resposta é sim, pode. Nós, sei lá, vou te falar, há uns 10 anos atrás, a nossa maior parcela de clientes eram fabricantes. Hoje, a gente tem uma grande parcela de clientes, não tenho isso contabilizado, mas posso chutar facilmente de 30% a 40%, que são construtoras ou incorporadoras. Ok. Inclusive, tem uma construtora que eu posso falar, porque isso eles já me autorizaram, que é a Cury, que ela, para comprar a esquadria, ela exige que o fabricante apresente o relatório. Tá, Só que de todas as obras, ela compra 2 unidades a mais de esquadria e manda para o laboratório, para para ela ter a comprovar. garantia de que o desempenho vai ser exatamente o mesmo que o fabricante apresentou para ela. E nem sempre é. Então, às vezes, o fabricante tem que intervir. Ela fala: não tem problema, não atendeu? Você vai intervir e vai mandar você a esquadria de novo para ensaiar, para comprovar que está atendendo. Então, eu acho que assim, por isso que eu falo que a norma de a 15.575 foi um divisor de águas. A construtora, o incorporador, hoje precisa comprovar que o que ele está utilizando atende à norma. Ok, E só o relatório do fabricante, muitas vezes, não é aceito no sistema da construtora, porque ela quer comprovar que aquilo que está entregue lá dentro da obra atende os requisitos normativos. Então, isso tem se tornado muito comum. Eu uso a Cury como exemplo porque ela faz de todas as obras. Todas as obras dela, ela manda esquadrias para ensaiar. Mas a gente atende outras construtoras também, ou para garantir, ou porque ela ficou na dúvida, ela acha que aquilo não foi exatamente o que foi vendido. Então pode, e eu recomendo. Eu falo, se eu fosse engenheira de obra, que eu sou engenheira civil, mas só piso na obra para ver problema. Eu nunca toquei em obra, né? Eu sempre comecei minha vida profissional em laboratório e já estou aqui há quase 30 anos. Mas é o que eu exigiria. Fala, tudo bem, para eu comprar, você vai me mostrar o seu relatório, mas eu já estou avisando que quando elas chegarem, eu vou eu vou mandar ensaiar. ensaiar. Até porque o fabricante vai ficar muito mais esperto com aquilo que ele vai fornecer para a construtora. Ele vai falar: opa, eu não posso fornecer qualquer coisa. E eles tiram fabricantes de negociação, tá? Se começar a ter problema, eles cortam e vão para outro fabricante. Então, eu acho que é uma forma da construtora se resguardar. É o que eu faria. E a gente atende, sim, sem problema Eu vou nenhum. te dizer assim, agora você me lembrou uma história. Eu venho do inox, né? Eu venho da refrigeração. Então, assim, quando eu falo assim, Priscila, como é que você foi parar nas esquadrias de alto padrão? Eu falei assim, gente, eu vendia cozinha de inox, né? Eu fazia esse tipo de projeto. Era lá 2004, 2000, até eu brinco com a Unividros, né? Porque, assim, a minha relação com a Unividros é mais velha que a do Sérgio com a Unividros, né? Porque eu usava aqueles vidros arredondados, os vidros curvos em 2004. E assim, eu trabalhei numa empresa que até hoje ela é reconhecida como uma das melhores e tudo mais, e a gente sempre perde um orçamento ou outro, fazia parte. E no inox a gente tem a questão do inox ser o inox ferroso, o inox não tão ferroso, e normalmente quando a gente perdia alguma coisa era porque a pessoa dizia que era um 304 e não era um 304. E eu sempre tava, quando eu perdia, né? E por isso que eu falo que assim, um treinamento comercial bem feito vale a pena. Sempre que eu perdia uma norma, eu ia lá, agradecia e tal, e dava um imã de presente.
né? E assim, e já dava num saquinho bonitinho e tal, não sei o quê, e explicava, olha, se esse ímã colar no inox, é porque não é o inox que eu vendo. Sensacional. Sabe? E assim, teve um caso, e foi aqui em Santa Catarina, essa empresa era em Curitiba, teve um caso de uma licitação que a gente perdeu, que era para fornecer para todas as escolas, né, numa cidade que eu não vou falar o nome, né, não me autorizaram, e que a gente perdeu as lixeiras de inox e tal, porque tem tamanho, não sei o quê, para uma outra empresa que eu sabia que não tinha como, porque algumas coisas, né, aquela coisa, você tem como dar uma segurada, mas você sabe o custo do material, principalmente do inox, do aço, você sabe quanto custa o material e é impossível você ter aquilo, mesmo que você importe da China sem imposto. Não tinha como. E daí eu falei assim, ó, quando chegar o produto, eu sei que assim, na licitação é papel e tal, mas quando chegar o produto, bate o imã aí. Se o imã grudar, ele não tá te entregando o que você colocou. Deu um rolo aquele IBA. Que eu falei assim, o meu chefe ele ficou, na época, é um senhor, né? Ele é bem senhor mesmo. Ele falou assim, Priscila, agora todo mundo quer o imã. Eu falei assim, agora a gente vai fazer o imãzinho bem bonitinho. Mas realmente, porque é uma coisa que o pessoal não tá lá, ele acredita, né? Ele confia. Ainda mais que você não tinha internet, né? Você tinha um e-mail, você fala hoje em WhatsApp, mas naquela época é assim. Meu chefe ele dizia assim, Priscila, você vai pessoalmente levar o orçamento, você vai pessoalmente não sei o quê, porque eu não confio. Vai que alguém rouba isso daqui pelo e-mail. Né? E a gente Então, tinha um e-mail que nem conseguia acessar se estava fora do escritório. Porque não, não era estava no escritório, terrível. a gente estava Era isolado. terrível. Então, assim, essa questão, você acabou me lembrando isso, assim, porque realmente isso a gente vai trabalhando e a 15575, você já bateu nela aí algumas vezes, ela veio para isso, né? De dizer assim, nem todo bloco de construção é igual. E isso é uma coisa legal, que assim, a gente faz muita palestra para construtoras, né? Porque também é uma reclamação que a gente recebe, acaba recebendo dos fabricantes. Ah, mas eu atendo a norma, eu sigo a norma e eu perco a concorrência, porque o fabricante X apresentou um valor menor. O que eu sempre falo para a construtora é assim: a gente gosta de reunir o pessoal Compra o de imã. suprimentos, porque é o pessoal que vai ver ali só número. Eu falo, não tem milagre. Você especificou a esquadria, chegou um orçamento lá que está 30% mais baixo, ele não vai te entregar alguma coisa. Ninguém trabalha com essa margem. Então, eu falo, fiquem atentos. E é exatamente nisso. É espessura de perfil, porque é uma coisa muito sutil. Na palestra eu mostro, né? Eu tenho ali uma foto de dois perfis que, para quem olha de fora, com a esquadria montada, você não vê a diferença. Mas eles têm uma resistência absurdamente diferente. Espessura de vidro. Como é que você vai? Quem é que vai comumente verificar a espessura de É, vidro? Então, a gente sempre bate nessa tecla. Olha, observe, cuidado. Se você for por mais barato, só pelo preço, sem fazer uma análise, você tem grande risco de acontecer exatamente aí o que aconteceu com você no setor de inox. Você não vai receber o que você comprou. exato. E aí, o que a gente fala para os fabricantes é assim: eu acredito muito nisso, que nós vamos chegar num patamar em que todos vão ter que atender a norma. Porque a hora que enquanto um topar não atender a norma para vender, a gente vai ter esse problema no mercado. Quando todos tiverem que atender a norma, o mercado fica nivelado e nós estamos caminhando para isso. Sim. Né? Eu falo, não só a norma de desempenho, os agentes financeiros. Por que a Caixa Econômica segura a medição se não comprovar que atendeu a norma? Porque ela é responsável. Porque a garantia da Caixa é um imóvel. E Sim. eu tenho reportagens assim de imóveis que não foram pagos pelo proprietário e a Caixa não teve como reaver o imóvel, porque quando chegou lá, ele já estava totalmente destruído por conta do mau desempenho dos componentes ali. Então, é uma forma que os agentes financeiros também encontraram de se resguardar. Então, vai chegar um momento que, se for fora da norma, não vai vender para grandes construtoras ou para grandes lojas de materiais de construção. Você vai estar fora do mercado.
E principalmente quando a gente fala de guarda-corpos. Eu também fui recentemente até Pouso Alegre, aqui no sul de Minas, fazer uma palestra, um fabricante lá reuniu, porque as obras estão instalando somente vidro temperado. Só vidro temperado. Quer dizer, o vidro quebrou, você tem um abismo entre a pessoa e o lado de fora. Então, eu falo, gente, não é possível, porque eu falo, não precisa ter conhecimento técnico aprofundado para saber que se aquele vidro quebrar, ele tem que ficar ali para garantir a segurança do seu filho, para garantir a segurança das pessoas da sua família, né? Porque tem muito guarda-corpos, assim que é em casa. É residência, mas também tem prédios, tá? Não é só residência, não. Não, mas assim, as pessoas elas acham que se cair de 4 metros não morre, né? E a Ah, gente é, a gente sente tem reportagem. exatamente. O Wagner até publicou essa semana. Exato, Gente, do eu já ator da vi Globo, queda. 4 metros. Eu já vi queda. Isso quando eu estudava ainda no técnico, eu morava numa casa e a proprietária contratou um empreiteiro, o cara caiu de um andaime que não estava a 2 metros de altura. Morreu, não deu nem socorro. Então, não dá, não, 2 metros, 4 metros, não vai acontecer nada. A garantia é Futuramente. zero. Depende. Depende. E de qualquer forma, se for uma criança, então, imagina cair a 4 metros uma criança que é frágil, né, que ainda está desenvolvendo. Então, é aquela economia que não compensa. A gente sabe que os fabricantes que seguem norma têm uma luta grande, mas ele tem. Não é Primeiro, hoje. Primeiro, ele está resguardando a sua empresa, a sua reputação. Né? Assim, está ali, está comprovado. A gente está aqui com um caso agora de um processo também em obra, que o fabricante apresentou o relatório, mas o proprietário entrou com uma ação e é o relatório que está resguardando o O fabricante. fabricante. E, além disso, eu acho que o principal é de você deitar e dormir tranquilo. Você saber que você não colocou em risco a vida de ninguém. É uma questão de princípios, assim. Michele, não conseguiria deitar, dormir tranquila, sabendo que eu estou colocando em risco a vida de outras pessoas, seja por projeto, seja por ensaio, porque a gente passa isso no laboratório também. Mas não tem como dar um jeito? Eu falo, tem, sempre tem jeito. Você faz outro projeto e traz de novo para ensaiar. E aí, se atender o requisito, você tá salvo, né? É. Então, a gente precisa acreditar nisso. A gente vai chegar no momento que todo mundo vai fornecer um orçamento ali que vai ser analisado de forma igualitária. Ai, graças a Deus. Olha, são coisas assim, acho que eu vou até. Eu tô aí com a minha social media aí, eu vou fazer um videozinho. Que é muito comum, né? Vocês sabem, eu amo ir para feira fora do Brasil porque a gente recebe uns brindes bem legais. Eu acho que existem umas coisas, eu até vou procurar aqui nas minhas caixas, que existe quando você fala de espessura de vidro. Eu lembro que eu já recebi uma vez um merchandise de uma empresa de vidro que você coloca ali e pela luz e tal, você vê se aquela espessura tá certa. Eu acho que isso deveria sim ser super distribuído, você tem outros testes, né? Então, assim, principalmente para o PVC, a gente tem lá o lapisinho para ver e tudo mais. Eu acho que tudo isso é muito importante porque realmente é você não só testar, mas você saber o risco daquilo não ser aprovado, né? Então, assim, não foi aprovado. Que risco tem, né? Eu vou cair, eu vou me quebrar, eu vou não sei o quê, vai sair voando, vai entrar água, o que que vai acontecer? Eu acho que é essa relação, porque assim, não passou. Tá, qual é o perigo disso não passar, né? Eu acho que as pessoas elas não levam isso, elas ficam muito com o não, né? Então, quando você diz assim, não passei no colesterol, tá? Qual é o risco? Né? O que que vai É, acontecer? mas o nosso consumidor hoje, é que você falou, com a internet, o consumidor hoje está muito mais atento, né? A gente tem acesso a informações, a gente consegue pesquisar. E eu sempre falo também assim que é uma obrigação do fabricante, do projetista, do sistemista, demonstrar o valor agregado da sua esquadria, porque quando uma pessoa vai comprar o imóvel, ela vai olhar a louça sanitária. Mas por que ela vai olhar a louça sanitária? Porque aquele mercado soube explorar e Exatamente. mostrar qual é a importância daquilo. Um vaso sanitário que não atende à norma, que pode quebrar, pode matar.
Eu gosto muito também quando a gente fala do marketing da tubulação. Uhum. Porque é algo que não é visto, aquilo está dentro da alvenaria lá, né? E como é que fez que o consumidor se preocupasse? Mas qual é a tubulação que está aqui? Então, é do nosso setor de esquadrias também, de guarda-corpos, demonstrar o valor agregado. Sim, Aquela etiqueta que a norma pede para que seja colada na janela, com os níveis de desempenho ali, acústica, tem que térmica, o falar. coloridinho. É uma forma do consumidor olhar e falar, ah, poxa, essa esquadria aqui tem nível A de acústica. Ela tem um bom desempenho, significa que eu vou ter um ambiente mais acolhedor, menos barulhento. Mais E o conforto. consumidor já consegue enxergar isso, né? Então, eu acho que tem esse mercado aí para a gente explorar também na parte das esquadrias e guarda-corpos, que é demonstrar o valor agregado desses produtos. E principalmente na questão de segurança. Eu vou agradecer, né? Michelle, eu vou te agradecer por último. Ó. Wagner tá aqui dizendo que vai ter que sair, porque eu acho que ele tá aí no ITEC ensaiando, né? Eu sei, eu não posso falar para quem é, mas eu sei que ele tá Já desde encontrei com ontem ele aí, aqui. ele tá aí ensaiando. Hugo tá aí também, né? Menino da acústica, querido, amor e fã de laboratório, né? Eu digo assim Ah, que é ele tá um na rua, mas ele é laboratório. Roberto tá aqui também, ele chama assim Parabéns Abençoadas, porque ele é o cara lá de Balneário, das construtoras. Esses dias ele me ligou, ele falou assim: Pri, vai lá, filma para mim que estavam instalando. É lindo o projeto, né? Eu já sabia que ia ser vidro dele, mas é lindo o projeto. São duas torres e uma piscina. E daí a piscina vai interligar as duas torres e você vai passar por baixo, coisa mais linda. sensacional. E daí, assim, são quatro vidros, porque a piscina é realmente grande, maravilhoso. Então, ele trabalha com isso, multilaminado, né? Eu só tenho a agradecer. E, Michele, é assim, eu acho que a gente passou um recado muito bom, o pessoal está muito, muito feliz. Essa live, ela vai ficar aqui, ela vai ficar no seu perfil, ela vai ficar no YouTube, porque eu acho que, assim, a gente conseguiu, de uma maneira bem didática, porque realmente eu pergunto muito, eu peço muito, e eu sei que se eu grito aí, às vezes eu não chego até você, porque eu sei como é o dia a dia no laboratório, mas eu chego no Robson, que está aí também sempre o tempo todo, e pergunta, e conversa, e fala de norma, né? Então, assim, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão pelo teu trabalho e pelo teu trabalho no setor, né? Por nunca ter desistido, né? Desde o tempo que realmente você passava aí a semana inteira esperando por um ensaio, hoje tem fila de ensaios, É isso. né? Então, assim, eu não tenho palavras para falar sobre a gratidão que eu tenho da sua construção do nosso segmento. Então, eu só tenho a agradecer você ter vindo fazer essa live comigo. Ah, eu que agradeço, é um prazer. Assim, você é uma querida, eu tenho uma admiração imensa por você. Como você disse, a gente se conhece há muitos anos, já vivemos altos e baixos no setor. Minha vida profissional toda foi em laboratório, né? Eu comecei, me apaixonei e eu sou mesmo uma entusiasta. Eu acho que se eu conseguir plantar uma sementinha em um profissional, eu já fiz muito. E eu acredito no fator de multiplicação. Então, eu aprendo, aí eu multiplico isso. O que eu falo, as pessoas aprendem e multiplicam. E é assim que a gente vai chegar no nosso setor com o desempenho que a gente espera, né? Onde todo mundo atenda às normas. Eu sou otimista, eu vou morrer fazendo Certo. isso, fazendo palestra, defendendo nas comissões de norma. A gente sabe que o trabalho É às árduo. vezes desanima, porque tem muita questão de interesse, né, nas comissões de Sim. norma, mas a nossa função enquanto laboratório, enquanto instituições de pesquisa, é justamente essa, é a gente manter a neutralidade. E conte comigo sempre, é um prazer imenso. Eu ficaria aqui a manhã toda Ah, conversando. A com gente tem certeza. assunto, Com certeza. Nos vemos em Balneário, desça para nos você, vemos. Ai, né? ansiosa E já para esse assim, evento maravilhoso. vai estar muito legal. Esse ano vai estar muito legal. A Michelle, ela tá bem no começo. Eu não sei se já recebeu aí a programação, mas vocês sabem que vocês estão bem no comecinho. Vocês já abrem, todos vocês já abrem, Adoro. assim. Então, tem novidades, tem novidades.
Muitíssimo Amores, obrigada, viu, gente? Obrigada obrigada a pela todo mundo que presença. Um ficou. beijo. E a gente está à disposição. Qualquer dúvida, pode chamar, mandar mensagem, que a gente Michele responde. responde. Um beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.